Eu queria abordar com vocês a questão da verdade, alguns pontos relativos a esse problema, e já entrar, portanto, num primeiro ponto, num primeiro elemento que é muito usado para se questionar a doutrina católica. A doutrina católica, como a gente tentou mostrar na aula passada, nas aulas passadas, ela é totalmente dependente da ideia de verdade. Se você não acredita na existência de uma verdade e, consequentemente, na existência da realidade das coisas, a doutrina católica cai por terra. Não só a doutrina católica, qualquer doutrina religiosa, das religiões pagãs, ou qualquer doutrina filosófica que existiu até pelo menos o século XVIII, XIX, todas elas dependem da ideia de que existe um mundo real e que é possível para o pensamento humano, para a linguagem humana, expressar esse mundo real tal como ele é. E é isso que a gente chama de verdade. Verdade é uma adequação da nossa mente, das nossas ideias, com a realidade que existe fora da nossa mente. Isso é o que a gente chama de verdade. De tal modo que um primeiro ponto que a gente deve levar em conta, e que é muito próprio da nossa época, semana passada eu disse para vocês que São Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, discutia com judeus, muçulmanos, pagãos, e ele não precisava defender perante esses personagens a existência da verdade ou da realidade, porque todos eles sabiam disso, sabiam que a realidade existe, sabiam que a verdade existe, sabiam inclusive que é impossível negar a existência da realidade e da verdade, e portanto São Tomás partia desse terreno comum para poder dialogar com seus adversários. Quer dizer, eles eram adversários no que eles consideravam como verdadeiro. Cada um considerava uma coisa diferente como sendo verdadeiro, mas eles não eram adversários no que diz respeito a considerar que a verdade em si mesma existe. Eles concordavam que a verdade existe, embora cada um tivesse uma descrição mais ou menos diferente do que fosse a verdade. Tá dando para entender isso que eu estou dizendo? Hoje nós não temos mais esse terreno comum. Hoje nós não somente discordamos do ponto de vista do que nós consideramos ser verdadeiro ou não, mas como existem pessoas, grupos acadêmicos, centros de pesquisa, filósofos e tradições intelectuais que negam a existência da própria verdade. Então, aquele terreno comum dentro do qual São Tomás conseguia se situar, aquela terra firme na qual ele apoiava os seus pés para discutir com pagãos, judeus e muçulmanos, hoje nós não temos mais. Com algumas pessoas, com judeus, muçulmanos e pagãos, vamos dizer assim, da antiga, nós ainda conseguimos pressupor esse terreno. Tá? Mas com os chamados neopagãos, para usar a expressão do Bento XVI, não dá para discutir mais pressupondo essa terra firme, porque uma das primeiras coisas que eles negam é a existência da verdade e a existência da própria realidade, que no fundo é a mesma coisa, a gente vai tentar ver aqui agora. Então, nós temos, na nossa época, a difícil tarefa de ter que provar para o sujeito a existência de uma coisa que não pode ser provada. Porque, veja bem, a verdade ela é um pressuposto de qualquer discurso. Quando a gente começa a falar, qual que é a diferença entre falar e, sei lá, emitir um ruído como um animal faz? O ruído ele não significa nada de verdadeiro. Ele não tem essa pretensão. Ele expressa uma emoção. O cachorro, quando late, sei lá, ele viu um gato. O pássaro, quando canta, ele viu, sei lá, uma fêmea. Mas ele não quer significar alguma coisa com aquilo. Usar o som ou a escrita para significar algo de real e verdadeiro é próprio do ser humano. Quer dizer, falar é usar a linguagem, o som, a escrita, a figura gráfica, para expressar uma verdade, para expressar um conteúdo real que existe fora de mim. De modo que é impossível falar sem pressupor a existência da verdade. Ou você fala pressupondo que existe um mundo real do qual você está falando,
Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ó, tudo isso que eu estou falando aqui agora é porque eu pressuponho que essas coisas existem. Percebe? E quando eu pergunto se vocês estão entendendo, vocês dizem que sim, porque vocês reconhecem que essas coisas existem. A gente pode até discordar num ponto ou no outro, mas é natural que a gente vá buscando, através do diálogo, ver quem está errado. Ou eu ou vocês, e a gente vai ajustando, até chegar num ponto que a gente fala, agora a gente entendeu como as coisas são, como a realidade é, como isso é na realidade. Então, é impossível falar sem pressupor a existência daquilo do que você está falando. E verdade nada mais é do que uma adequação entre o que você fala e aquilo do que você fala. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito, quando diz que não existe verdade, ou que não existe realidade, ele está te levando para o campo do reino animal. E é por isso, como eu disse na aula passada, que essas discussões terminam em gritos, terminam em intervenções. Você é fascista, tira ele daqui. Segurança, tira o cara daqui, joga na prisão, no campo de... É uma espécie de micrototalitarismo, microfascismo. Um cara desse, quando chega no poder, dá o que a gente conhece, que são os regimes totalitários, onde justamente quem fala a verdade tem que ser abolido, censurado, etc. Então, a nossa tarefa é difícil por conta disso, porque você tem que provar o óbvio, e o óbvio não se prova. O óbvio é aquilo que você pressupõe para provar o que não é óbvio. Percebe? Eu não posso provar para vocês que eu estou aqui. Ou vocês aceitam que eu estou aqui porque eu estou aqui, ou não tem conversa. Aí eu posso fazer igual o mestre Zen, pegar um bastão e dar na cabeça de alguém, para ver se pela dor ela se convença de que eu estou aqui. Aristóteles, inclusive, falava isso, falava, o sujeito que nega o que é óbvio, só tem um jeito dele aceitar o negócio, é você batendo nele. Percebe? A ironia que ele está usando? Porque o ato físico é aquela história, me belisca para ver se eu estou sonhando, certo? O ato físico te fala, ó, tem um negócio aqui que existe, cara. Você pode negar que a realidade exista, mas peraí, se estiver tendo um tiroteio na sua rua, você vai ficar no meio da rua porque a bala não existe, o tiroteio não existe, é da sua cabeça? Não faz sentido. Então, assim, não dá para provar que a verdade existe. O que dá para provar é que negar a existência da verdade é impossível. Quer dizer, dá para você chamar a atenção do sujeito para o fato de que aquilo que ele está falando é contraditório, é impossível. Mas ainda isso depende da boa vontade do sujeito, porque se ele tiver decidido, obstinado com a negação da verdade e da realidade, não tem jeito. Aí os recursos passam a ser cada vez mais recursos de natureza física. É claro que o Aristóteles, quando fala que o único jeito é bater no sujeito, ele não está pedindo para você fazer isso. Mas existem recursos físicos que às vezes podem fazer o cara perceber isso. Por exemplo, às vezes é tão ridículo a negação da verdade que o sujeito está fazendo, que se você estiver com ele diante de um público, você consegue mostrar para o público que é tão ridículo aquilo, que o sujeito começa a ficar envergonhado e começa a se dar conta de que o que ele está falando não tem sentido nenhum. Estão percebendo? Então, às vezes, você tem que usar recursos desse tipo. Rezar para que o Espírito Santo abra o coração do sujeito. Aguardar para ver se a vida oferece oportunidades, ocorrências graves na vida do sujeito que o convençam disso. Ou você, se você tiver a virtude da prudência, você consegue, pelo discurso do sujeito, em ocasiões específicas, fazer o sujeito se envergonhar um pouco. Se sentir um pouco humilhado por perceber diante do público, que no geral vai rir dele, perceber que aquilo que ele está dizendo não procede. Isso por quê? Porque não dá para você provar que a verdade existe, dá para você fazer o cara se tocar de que ela existe. A verdade é uma coisa assim, ou o cara viu que ela existe ou não viu.
E por que é possível provar isso por outros meios? Porque no fundo, todo mundo sabe que a verdade existe, inclusive quem a nega. Porque quem a nega só a nega dentro da sala de aula, dentro do seu gabinete, na hora que está escrevendo a sua tese universitária, ou na hora que está em sala de aula ensinando para os alunos. Mas na hora de receber o salário, se o dinheiro vem menos do que o que é justo, a pessoa vai lá com um comprovante e fala, está aqui ó, a prova de que eu recebi menos. Imagina se o patrão vira para o cara e fala, isso é mentira, isso é coisa da sua cabeça. Não existe verdade. Ele vai aceitar isso? Não vai. É claro que não vai. Veja como os relativistas, né, que até pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, eram críticos ferrenhos da ciência, né, os progressistas, hoje a gente falaria de os esquerdistas, são extremamente relativistas hoje e críticos ferrenhos da ciência, porque a ciência parte da ideia de que existe uma verdade e que em alguma medida você pode alcançá-la. Veja como é que eles começaram a defender a ciência de uma maneira completamente totalitária a partir do advento da pandemia. E o problema das vacinas, por exemplo. Eles, não, é ciência, e se você nega qualquer coisa, você é um negacionista. Estão percebendo? Nós passamos a ser, nós assim, né? Bem, vocês estão entendendo. Nós passamos a ser os negadores da verdade e eles os defensores da verdade. Olha que coisa curiosa. Isso é por quê? Porque a alma humana foi feita para a verdade. Então você pode negá-la parcialmente, mas você não pode negá-la totalmente. Como eu disse para vocês semana passada, a mentira ela tem uma natureza vampiresca. Ela só se alimenta do sangue da verdade. Então, se você abole totalmente a verdade, não faz sentido para a mentira existir. Então, dá para você fazer o sujeito se tocar de que a verdade existe, embora você não possa provar isso, você pode fazer o cara se tocar. Porque em 80% da vida diária dele, ele está pressupondo que a verdade existe. Está, inclusive, brigando com as outras pessoas por conta disso. E, inclusive, a gente vai ver, quando ele tenta te convencer de que a verdade não existe, ele está pressupondo que isso seja uma verdade. Simples. Só que quando você falar isso para ele, ele vai falar, não, você está me prendendo com argumentos, com sofismas e não sei o quê. Então a gente tem que ter estratégias para falar com essas pessoas, como eu falei na primeira aula, sempre com espírito de caridade. A gente tem que estar sempre assegurado de que as nossas paixões, a nossa vaidade, a nossa soberba estejam minimamente controlados, para que a nossa vontade de ganhar a discussão não se sobreponha à nossa vontade de fazer o sujeito perceber a luz, perceber que as coisas são o que são, e que é possível compreendê-las até certo ponto. Bem, então, isso foi uma introdução para a gente entrar no problema de fato. Vocês me desculpem, eu vim de um resfriado e estou tossindo um pouquinho. Olha só. Quando as escrituras dizem que Deus criou as coisas do nada, quando a tradição reafirma isso, Deus criou as coisas do nada, o que esse nada significa? É claro que esse nada não era um nada absoluto, tá? Que existia, porque Deus existia, né? Se Deus criou as coisas do nada, esse nada não pode ser um nada absoluto, porque o nada absoluto pressuporia a inexistência do próprio Deus. Mas se foi Deus quem tirou as coisas do nada, espera aí, Deus existia e esse nada aí é uma metáfora, tá? É um artifício poético. Ele é um nada no sentido de que não existe, de que quando diz que Deus fez as coisas do nada, o que se quer dizer com isso é que Deus não criou as coisas a partir de outras coisas. Essa jarra aqui de vidro foi criada a partir do vidro. Essa mesa de madeira foi criada a partir da madeira. Quer dizer, o homem não pode criar as coisas do nada. Ele só cria as coisas a partir de outras coisas.
Mas Deus criou as coisas do nada. Deus não precisa de outras coisas para poder tirar dessas coisas outras coisas. Ele é o criador da primeira das coisas. Então, esse nada significa simplesmente que Deus não... O ato criador de Deus não pressupõe criatura nenhuma, a partir da qual ele tiraria as outras criaturas. Embora ele possa fazer isso como ele faz. O corpo humano ele tira do barro da terra. Mas o barro da terra ele criou do nada. Faça-se o elemento seco. Percebe? Os elementos materiais ele tirou do nada. Depois ele tira os animais da água, da terra, o homem do barro, etc. A alma humana ele não tira de lugar nenhum, ele cria direto. É o sopro divino ali. Tá? Então, Deus, por ser uma potência infinita, onipotente, ele pode tirar a coisa do nada. Nós, por sermos uma potência limitadíssima, só podemos tirar as coisas de outras coisas. Os animais nem isso podem. O animal pode até usar uma coisa, sei lá, o macaco pega um graveto para cutucar no formigueiro. Mas ele não pode criar nada a partir do graveto. Percebe? Senão ele criaria um espeto, qualquer coisa, que é o que nós fazemos, né? Então, é claro que essas coisas elas não vieram do nada, no sentido assim, existia um puro vazio e as coisas surgiram. Não, existia Deus. Tá? E Deus não criou as coisas de outras coisas. Então Deus, num certo sentido, tirou essas coisas dele mesmo. Por isso que São Paulo diz, nele nós nos movemos, existimos e somos. Num certo sentido, nós estamos em Deus. Tá? Isso não é panteísmo. Panteísmo é dizer que, no fundo, nós somos Deus. E só temos a impressão de que nós não somos. Tá? Não, o que a doutrina cristã diz é, nós estamos em Deus, nós participamos de Deus, nós existimos em Deus. Tá? Porque Deus criou todas as coisas, permitindo a cada uma das coisas que participassem daquilo que ele é. E o que ele é? O ser. O que ele diz para Moisés? Eu sou aquele que é. E o ato criador de Deus é permitir que as coisas participem daquilo que é. Então, eu, Sérgio, sou. O Luiz Felipe é também. Essa garrafa é. Esse jarro é também. Porque participamos do ser absoluto, daquilo que é, no sentido eminente, que é Deus. Bem, se Deus é esse ser absoluto, ao qual nada falta, e que é tão poderoso que pode até fazer coisas existirem sem pressupor nada antes dessas coisas, senão ele mesmo, olha só. Isso quer dizer que o primeiro sentido da palavra verdade ou realidade, o sentido mais profundo desses termos, deve ser atribuído a Deus. Deus é a realidade por excelência. Deus é o ser por excelência. Deus é a verdade por excelência. Dá para perceber isso? Por isso, ele mesmo diz, eu sou a verdade. Então, o primeiro sentido da palavra verdade ou da palavra realidade, e nesse caso essas duas palavras significam exatamente a mesma coisa, se refere ao próprio Deus, ao ser absoluto, do qual nós fomos tirados, sem que ele não pressupusesse nada, e pelo qual nós podemos ser dignos de dizer que nós somos, ainda que a nossa existência seja parcial, porque um dia nós não fomos, e um dia nós deixaremos de ser, e assim por diante. Bem, agora como é que Deus, que é a verdade e a realidade por excelência, cria os outros seres? Como é que se dá esse processo? Olha só, isso aqui não é o que a gente tem que explicar para as pessoas que vão criticar a existência da verdade. Isso aqui é o entendimento que nós temos que ter para conseguir alcançá-los de alguma maneira. Tá? Então, como eu disse, a apologética ela pressupõe
a teologia dogmática, ela pressupõe que a gente entenda a nossa fé muito bem, tá? Para que nós sejamos capazes de defendê-la perante aqueles que a atacam e até atraí-los para a nossa fé. Bem, São Tomás diz o seguinte, Deus, tá, ele sendo esse ser absoluto, ele é obviamente uma inteligência. Tá? Se existem criaturas inteligentes, Deus tem que ser inteligente no mínimo. Quando a gente diz que Deus é uma inteligência, a gente está sendo muito bonzinho. Ele é muito mais do que isso. Mas no mínimo ele tem que ser inteligente. Senão ele não poderia criar criaturas inteligentes. O efeito não pode ser maior do que a causa. Certo? O efeito tem que estar contido na causa. Tá? Eu acho que eu falei semana passada, eu não posso dar para você um dinheiro que eu não tenho. Percebe? Se eu não tenho 10 reais, eu não posso te dar 10 reais. Tá? Então, se Deus não tivesse inteligência, Ele não poderia dar inteligência para nós e para os anjos. Então, Deus é inteligente. O que é próprio da inteligência, como a gente viu semana passada? Contemplar uma existência, contemplar o ser de alguma coisa. Qual é o único ser que Deus tem para contemplar desde toda a eternidade? Deus é uma inteligência. É próprio da inteligência contemplar um objeto que é o ser. A minha inteligência contempla o ser da garrafa, o ser do microfone, o ser das plantas, etc. Deus sendo uma inteligência, Ele também contempla alguma coisa, e desde toda a eternidade. Qual é a única coisa, qual é o único objeto que Deus pode contemplar desde toda a eternidade? Ele mesmo. Então Deus conhece a si mesmo desde toda a eternidade. E quando você conhece alguma coisa, como eu expliquei semana passada, o conhecimento de uma coisa forma na sua mente uma imagem, um conceito dessa coisa. Certo? Quando eu conheço essa jarra, a minha inteligência não vem aqui na jarra, porque a minha inteligência é espírito, a jarra é matéria, nem dá. Mas um conceito dela é formado aqui, e a partir desse conceito eu conheço a jarra. É um processo delicado que a gente explicou mais ou menos semana passada. Se Deus conhece a si mesmo desde toda a eternidade, Ele forma desde toda a eternidade em si mesmo uma imagem de si mesmo. Tudo isso é muito abaixo do que acontece, tá, gente? Isso aqui é uma maneira humana de tentar, de algum modo, entender o mistério da geração do verbo divino. Verbo, ou logos, como diz São João, é conceito, é imagem conceitual, não é imagem da imaginação. Lembra da distinção que a gente fez semana passada? É a ideia. Deus tem uma ideia de si mesmo, um conceito de si mesmo. Tá? Na mente dele, na inteligência dele, quando ele vê a si próprio, brilha o resplendor, o esplendor, a essência que ele é. E ele se vê naquilo ali. Isso é o que a gente chama de logos divino, é o verbo divino. Tá? Que não nasceu, ele nasceu fisicamente como humano num determinado momento da história, quando ele se encarnou. Jesus Cristo era isso. Certo? Jesus Cristo era isso. Num revestimento humano. Agora, isso que Jesus Cristo era, a partir de, a partir de uma data, sempre existiu em Deus. Tá? Isso é o verbo divino. São Tomás diz o seguinte, Deus olha para essa imagem que Ele faz dele mesmo. Está todo mundo entendendo? Depois vocês vão poder ouvir a aula novamente, isso é muito importante. Inclusive, se alguém estiver muito interessado nisso, muito interessado mesmo, querer se tornar um especialista nesse negócio, faça a transcrição das aulas. Vai ser muito útil para vocês e para todo mundo. Depois a gente pode até editar numa apostila e distribuir o que for. São Tomás vai dizer que Deus
ao olhar para essa imagem que ele tem dele mesmo, obviamente ele vê ali a si próprio, mas ele pode olhar, e ele faz isso, ele pode lançar um olhar parcial para essa imagem que ele tem dele mesmo. São Tomás explica isso com um exemplo. Ele fala assim, sabe quando você está se olhando no espelho, e você se vê por inteiro, mas aí você pode focar no seu nariz, você pode focar no seu ombro, você pode focar, sei lá, na sua mão. Você estreita, você embaça o restante do seu corpo e foca e deixa nítido somente uma parte. São Tomás vai dizer, é como se Deus fizesse isso. Naquela imagem que é Ele mesmo, que é o Verbo divino, só o Filho conhece o Pai, só o Pai conhece o Filho. É uma perfeita imagem de si mesmo. Ali ele começa a olhar parcialmente essa imagem que ele tem dele mesmo. Só que quando Deus olha parcialmente essa imagem que ele tem dele mesmo, o que ele vê? Ele vê o modelo originário de cada uma das criaturas. Quando Deus olha para si mesmo, naquela imagem que é o Verbo divino, de modo parcial, ele vê o modelo de cada uma das coisas. E é por isso que cada uma das coisas criadas é bom, é belo e representa alguma qualidade de Deus. Tem um livro chamado Dos Nomes Divinos, escrito por um teólogo muito antigo, chamado Dionísio, onde ele mostra que o nome, qualquer coisa, qualquer criatura pode servir para simbolizar Deus. Qualquer coisa. Ele vai exemplificando. O sol, o céu, a terra, a planta, o homem, a roupa, a luz, a escuridão. Ele chega a falar assim, inclusive os vermes. E ele pega lá um salmo onde os vermes simbolizam Cristo. Pela encarnação, o verme tem a propriedade de penetrar na carne e, sob esse aspecto, ele simboliza Deus, a encarnação. Olha só. E penetrar na carne faz parte da essência do verme. Percebem? Essa essência do verme foi o que Deus pensou para criar o verme. E de onde ele tirou isso? De algum aspectozinho do Logos divino. Está dando para entender isso? Parece difícil, mas não é tão difícil. Não é tão difícil isso. Só é uma coisa que a gente não está acostumado a pensar. Mas só poderia ser assim. Como é que você cria as coisas? Você tem uma ideia, não é? Aí dessa ideia você vai montando a coisa. Eu preciso de uma coisa para eu apoiar o copo. O que pode ser? Um balcão ou uma mesa? Ela tem que ser firme o suficiente para suportar o copo, não pode ser de papel, tem que ser de madeira. Então eu vou pegar uma madeira. Dentro de uma ideia que eu tive, eu estou olhando para os aspectos dela e procurando os elementos para poder montar a mesa. Percebem? É isso que Deus faz. Deus só não precisa sair para procurar madeira para fazer a mesa. Ele pensa na madeira, e depois ele fala, faça-se a madeira, sei lá, e a madeira surge. Então, tudo o que é criado a partir de um modelo originário, uma ideia que Deus pensou, como diz Santo Agostinho. As ideias de Deus são modelos de cada uma das criaturas. E essas ideias, no fundo, são pedaços de uma única ideia que Deus tem. Do único pensamento que Deus tem e pensa desde toda a eternidade, que é Ele próprio. Por isso, cada uma das criaturas pode simbolizar Deus sob algum aspecto. Sob justamente aquele aspecto que ele visualizou ao formar a ideia da água, da árvore e do que for. Então, olha que interessante. Quando Deus cria uma coisa, essa coisa é dita verdadeira. Por que ela é dita verdadeira? Porque ela corresponde perfeitamente à ideia na mente divina. A árvore que Deus criou corresponde perfeitamente àquilo que Deus pensou sobre a árvore. Percebe? Não tem nada ali que seja contrário à ideia que Deus teve para uma árvore.
Então eu olho para uma árvore e falo, essa árvore é de verdade, ela é real. Ó. O segundo sentido da palavra verdade ou real é quando nós o utilizamos para se referir à existência das coisas. Essa mesa é real, esse vidro é real, eu sou real. E o que eu quero dizer com isso? Que isso que eu sou corresponde a uma essência, a uma natureza. Eu sou um verdadeiro homem. Isso aqui é um verdadeiro vidro, é uma verdadeira jarra. Jarra é uma coisa criada pelo homem, então Deus não precisou pensar a jarra, certo? O homem pensou, ele pensou o vidro e outras coisas. E ao pensar o homem, ele pensou a jarra. Tá? Mas o fato é que tudo aquilo que existe é verdadeiro porque corresponde à ideia que Deus teve daquela coisa. Estão entendendo? Só que é o seguinte, Deus primeiro pensa e depois ele cria as coisas. Então quer dizer que as coisas reais, as criaturas, são menos do que as ideias de Deus. A ideia que Deus tem de uma árvore é mais real do que as árvores. Poderia ser de outro jeito? Não poderia ser de outro jeito. Lembrem, o menos não pode vir, o mais não pode vir do menos. É difícil pensar isso, por quê? Porque as nossas ideias são menos do que as coisas criadas. A minha ideia de árvore é mais fraquinha, é menos real do que a própria árvore. Ó. Tanto é que eu me engano a respeito da árvore, talvez não, mas de um monte de coisa. Mas em Deus é diferente. Porque Deus pensa numa coisa e cria essa coisa. Eu não. Eu vejo a coisa criada e depois penso essa coisa. Percebe que é uma relação inversa? E da mesma forma, pela mesma razão que a coisa criada é mais real do que a ideia que eu tenho dela, porque a ideia que eu tenho dela veio da coisa criada, a coisa criada é menos real do que a ideia que Deus teve dela, porque ela veio da ideia que Deus teve dela. E só poderia ser assim, porque a gente acabou de ver que essa ideia que Deus tem das coisas, no fundo, é o próprio Deus. É o próprio Verbo divino. O realíssimo. Sim. Aquilo que a gente chamou de revelação natural na primeira aula vem disso. Por que as criaturas são uma escritura, como diz São Tomás de Aquino? Porque elas expressam diretamente o próprio Verbo divino. Aristóteles dizia isso. Ele está dizendo, é por isso que a gente não consegue se aprofundar em nada, nem numa mosca. Exatamente, Aristóteles dizia. A inteligência humana não pode compreender na sua plenitude, na sua totalidade, o que é um mosquito. Não dá. Porque no fundo, compreender uma coisa, como diz Santo Agostinho, é sondar a mente divina. É buscar a essência da coisa. E a essência da coisa é o que Deus pensou sobre aquela coisa. Que está presente nas coisas de algum modo, como a gente viu semana passada. A essência das coisas se manifesta nas coisas. Lembra do processo de nutrição, que a gente explicou semana passada? O ato de conhecimento é como se fosse um processo de nutrição, que você vai matando a coisa até tirar a vitamina, o elemento último que está ali, que é a essência. Essa essência, no fundo, é o modelo originário que Deus usou para criar as coisas. Isso aqui que eu estou falando para vocês é Santo Agostinho, tá? É Dionísio, é São Tomás de Aquino, é São Boaventura. Isso é a tradição da igreja. Bem, agora, olha que coisa. Aí que começa o problema. De Deus para as criaturas não tem falsidade, não tem erro, não tem engano, porque Deus não se engana. Agora, quando eu olho para a criatura e formulo um pensamento da criatura, e formulo um juízo sobre a criatura, aí eu posso me enganar. Percebe?
Quando eu olho para as coisas e uma imagem dessa coisa passa para a minha inteligência, o conceito dela, ou a imaginação, mais profundamente o conceito dela, e eu começo a articular esse conceito com outras coisas, começo a dizer o que as coisas são, aí eu posso me enganar. O que acontece todo dia com a gente. Semana passada, eu falei assim, o padre tem terminado a missa por volta de 8h10, 8h20, então não tem problema se eu chegar lá 8h20. Né? Saí de casa, olhei o celular, estava o padre assim, já terminei, 7h. Provavelmente ele pensou, eu estou terminando tarde, deixa eu consertar aqui, que foi combinado 8 horas. Eu me enganei, eu fiz um juízo. Esse engano vem do pecado original, da nossa ignorância. E ele vem do fato de que a gente se antecipa muito ao que a gente percebe. Por exemplo, tem uma questão na Suma Teológica, onde São Tomás se pergunta assim, Adão se enganava no paraíso, quando ele via as coisas? Assim, por exemplo, se ele visse um animal vindo lá longe no horizonte, e ele não conseguisse distinguir se era um gato ou um cachorro, ele se enganaria dizendo que é um gato, sendo que era um cachorro? Ele fala assim, parece que ele devia se enganar, porque os sentidos enganam. Né? Você está andando na rua, vê uma pessoa do outro lado, acha que é um amigo seu, dá tchau, quando você atravessa não era, você fica com aquele carão. Mas ele fala, no entanto, Adão não podia se enganar, dada o estado de graça, os dons préternaturais que ele tinha, ele estava livre da ignorância. Aí ele tenta resolver isso. Aí ele fala assim, é simples. O problema é que quando nós vemos um vulto que parece um gato, ou parece um cachorro, ou parece um tatu, a gente se antecipa. E ao invés de eu dizer, é um vulto, eu digo, é um gato. Percebe que eu avancei demais? Eu percebia, a inteligência não se engana. Ela percebeu o vulto. Mas o juízo que eu faço, eu associei o vulto a uma coisa que eu não percebi. Foi o que aconteceu semana passada. Eu falei, o padre está sempre... Tá ouvindo. O padre está sempre atrasando, ele vai atrasar hoje também. Não, por quê? É claro que as coisas costumam seguir um padrão. Percebe? Mas, assim, eu pelo menos devia saber que pode ser que não vai acontecer isso. Então, São Tomás disse, o que Adão diria? Ele falaria, não, está vindo um vulto lá. Parece um gato, parece um cachorro. Mas o que eu sei é um vulto que está lá. Percebe? A gente se engana muito porque, ao perceber o objeto e ao intuir o objeto aqui na nossa mente, a gente começa a associar ele com outras coisas que nós não percebemos. E aí que entra a falsidade do juízo humano. A mentira, quando isso é feito deliberadamente, eu penso uma coisa e falo outra, certo? Eu penso uma coisa, assim, cheguei atrasado no emprego porque bebi demais ontem à noite, comi demais ontem à noite e dormi muito. O patrão pergunta, eu falo assim, perdi o ônibus. Mentira, porque eu rompi a ligação entre o conteúdo mental e a palavra deliberadamente. Mas a gente também se engana. Às vezes você, pelo pecado original, a gente se antecipa demais e ao invés de dizer exatamente o que a gente percebeu, a gente diz algo que a gente não percebeu. Por isso que um dos segredos da filosofia é você aprender a dizer exatamente o que você percebe. Nem mais, nem menos. Aprender a dizer exatamente o que você percebe. A gente não está acostumado a fazer isso. Aristóteles diz, verdade é, olha que interessante, verdade é dizer daquilo que é, e dizer daquilo que não é, que não é. Percebe? O que é dizer a verdade? Se isso aqui for vidro, eu digo que é vidro. Se isso aqui não for madeira, eu digo não é madeira. O problema é que a gente, no geral, sem perceber às vezes percebendo por conveniência, por perversão,
diz daquilo que é que não é, e diz daquilo que não é que é. E esse é o problema das mentes que questionam a existência da verdade, que questionam a existência da realidade. Elas estão ou por fraqueza mental, fraqueza cognitiva, como no caso das crianças que às vezes misturam. A criança, até uma certa idade, ela mente simplesmente porque ela ainda não consegue distinguir o que ela gostaria que tivesse acontecido do que realmente aconteceu. Então ela vai lá, faz uma bagunça, quebra um negócio lá, um copo, você pergunta para ela depois se foi ela, ela fala que não. Às vezes, até um certo momento ela não faz isso porque ela está mentindo. Psicologicamente é porque ela não queria ter feito, ela não se reconhece naquele eu que fez aquilo. A continuidade da identidade dela, do eu dela, ainda não está firme. Por isso, justamente, que a gente não responsabiliza ela pelos atos dela, de maneira severa. A gente ensina. Às vezes, por uma questão educacional, problemas culturais, a gente tem uma deficiência nisso, que é perdoável em alguma medida. Mas a maior parte das vezes é porque é conveniente para o ser humano não estudar, não desenvolver a inteligência, porque isso pressupõe sacrifício, pressupõe recolhimento. O recolhimento pressupõe abstinência dos prazeres. A gente não quer romper com o mundo, então a gente não estuda. Ou porque até a gente quer tirar vantagem das coisas mesmo, mente por conveniência, para sair na vantagem, para ter poder, para ter dinheiro, para ter o que for. Bem, então, vamos lá. De Deus para as criaturas, tá, tem uma correspondência perfeita, ele não mente. Tá? Vamos começar mais em cima. De Deus para o Logos, para o Verbo Divino, eles são coeternos, tá? Eles são a mesma substância, não tem nem distância entre uma coisa e outra. Do Logos Divino para as criaturas, não tem mentira. As criaturas expressam as próprias ideias que Deus pensou. Das criaturas para a mente humana, tá? Quando eu intelijo as criaturas, não tem erro. A nossa inteligência ela não erra quando ela entende uma coisa. É como o nosso olho. Você não pode se enganar ao ver uma coisa. Você viu a cor preta, você viu a cor preta. Você viu a cor laranja, você viu a cor laranja. A inteligência é a mesma coisa. Você entendeu um vulto, você entendeu um vulto. O problema começa na linguagem. Quando ao invés de dizer eu vi um vulto, você diz eu vi um gato. Simplesmente porque a figura do vulto era semelhante à figura do gato. Mas o ser que você percebeu não era do gato. Podia até ser um gato. Só não foi o ser que você inteligiu. O ser que você inteligiu era do vulto. Mas no momento de expressar aquilo, você acrescentou algo que você não tinha inteligido. Você errou, se enganou, mentiu, se for deliberado. Como hoje querem nos forçar a olhar para um macho de 2 metros de altura que ganhou a natação e falar que é uma mulher. Percebe como é que é perverso esse negócio? Porque força você a romper o seu elo com Deus. Porque dizer a verdade é manter um elo com Deus. Ó. Deus, o Logos Divino, as criaturas, a inteligência humana e a linguagem humana devem estar alinhados. Ó. A linguagem humana deve expressar o pensamento humano, que deve expressar as criaturas, que expressam o Logos Divino, que expressa Deus. Por isso que quem fala a verdade se aproxima de Deus. Quem mente se afasta de Deus. Ó. A linguagem humana foi feita para expressar a verdade do pensamento. E o pensamento foi feito para captar a realidade das criaturas. As criaturas foram feitas para expressar o Logos Divino. E o Logos Divino nem foi feito. Ele é a própria expressão eterna de Deus. Estão entendendo? Quando você ensina para um sujeito que ele tem que dizer de algo que é, que não é, de um macho de 2 metros de altura, que ele não é um macho de 2 metros de altura, você está ensinando, você está afastando ele de Deus. E isso é o que a gente chama de diabólico. Dividir o cara, separar o cara. Pois bem,
tudo isso que eu estou falando é para a gente entender o seguinte, que a linguagem humana e o pensamento humano foram feitos naturalmente para dizer a verdade, para dizer a realidade das coisas, para expressar a realidade das coisas. No entanto, em razão do pecado original, a nossa linguagem pode se desvirtuar e ir por uma direção contrária à direção das coisas. Isso pode acontecer. É um problema nosso hoje. Só que o que Deus fez para ser de um jeito, por mais que a gente negue e use de um jeito diferente e perverta, foi feito para ser daquele jeito. E não tem jeito. E é desse ponto que nós vamos tirar os argumentos para combater aquelas pessoas que questionam a existência da realidade e da verdade. O sujeito que diz, isso é muito simples, é muito elementar. Tá? O difícil é achar, é saber colocar isso para o sujeito sem fazer ele sentir que está sendo atacado ou que isso é só verborragia. Tá? E a gente vai desenvolver isso nas próximas aulas, na próxima. Mas o ponto é o seguinte, quando o sujeito diz, por exemplo, não existe verdade, tudo é ponto de vista, é preferência subjetiva de cada um. Tá? O que você tem que apontar para o sujeito na hora? O que você tem que perceber na hora? Ele, quando diz isso, ele está se colocando na posição de quem só está emitindo uma opinião e uma preferência sua, ou ele está se colocando na posição de quem captou uma verdade real que vale para todo mundo? Opção 1 ou 2? 2, né? É claro, só o fato dele estar falando isso para você, ele está dizendo implicitamente assim, você tem que concordar comigo, porque pelo menos isso que eu estou falando não é só minha opinião. Percebem? Tem uns que, para fazer média, falam assim, até isso que eu estou falando é só uma opinião minha. Tá, mas aí o que ele está dizendo é o seguinte, ó, eu estou falando um negócio aqui, você não precisa acreditar não, tá? Porque nem eu acredito nisso que eu estou falando. É isso que ele está falando. Aí você tem que mostrar isso para ele. Peraí, você está me dizendo uma coisa, tá? E ao mesmo tempo me dizendo que você não está dizendo nada? É isso que você está falando? Você está me dizendo uma coisa, dialogando comigo, quer dizer, querendo me mostrar algo, uma evidência, e logo após dizer você fala, mas isso aqui não é uma evidência, isso aqui não vale, não é assim. Percebe? O ponto é o seguinte, não tem como dizer algo sem pressupor que o que você está dizendo sobre esse algo é verdadeiro. Mesmo quem mente deliberadamente está fazendo isso. Isso funciona para qualquer tipo de relativismo. O cara que fala, ó, não existe verdade eterna, toda verdade é social, é histórica. Cada época tem uma verdade ou valores diferentes. O que você fala para o sujeito? Tá, então isso que você está me dizendo só vale na sua época. Certo? Amanhã pode ser que não valha mais isso aqui. Então vamos dormir para a gente conversar amanhã de novo. Estão percebendo? É claro que quando ele diz isso, ele está se colocando fora da história. Porque ele está enunciando uma verdade sobre a história. Estão percebendo? E é difícil mostrar isso para o sujeito, por quê? Porque nós estamos fora daquela terra firme, que eu falei no início, lembram? Não dá para provar o óbvio, dá para você fazer o cara ver que é ridículo isso. Essa é a tarefa mais difícil que nós temos hoje. Tá? O cara que diz assim, ó, não existe verdade, toda verdade é fruto do contexto social onde a pessoa vive. Não, mas então essa verdade aí não é uma verdade, pô, é só uma expressão do contexto social no qual você vive. Eu que vivi em outro, por que eu tenho que aceitar isso aí que você está dizendo? Ou o sujeito que diz, vocês estão discutindo demais, para mim é o seguinte, a verdade até pode existir, mas a gente não tem capacidade de descobri-la. Tá? E a prova disso é que cada um fica falando uma coisa, eu até acho que a verdade exista, mas não dá para conhecê-la. Ele está no mesmo buraco, porque ele está pressupondo que ele é o único que conheceu a verdade. Certo? A verdade para ele é justamente essa, que a verdade não pode ser conhecida.
Ao dizer isso, ele está dizendo o quê? A realidade é assim. E eu quero que vocês concordem comigo. Não porque eu estou impondo, mas porque a realidade é assim. Estão percebendo? A gente tem que criar essa habilidade de perceber isso nesses vários discursos. Tá? Você vê que o Darwin, quando diz assim, ó como é que um dos argumentos contrários à evolução da espécie. Tem lá, os animais mais inferiores evoluíram para uns menorzinhos, sei lá. Vamos imaginar aqui, né? Tinha lá uns micróbios, viraram umas minhoquinhas, depois viraram uns peixinhos, depois viraram lá uns répteis, depois viraram, sei lá o que, umas galinhas, depois virou uns macacos, depois virou o homem. Aí teve o homem primitivo, o Darwin era racista, né? Tiveram lá os negros das tribos australianas, americanas, aí depois vieram os homens brancos, aí chegou em mim o Darwin. E eu entendi que tudo isso que eu descrevi agora foi assim. Porque antes eles acreditavam que Deus tinha criado os répteis, os peixes. Não, eu descobri que foi assim. Espera aí. Mas você não é só um homem que está num estágio da evolução das espécies? Você é só um recortezinho de uma evolução que ainda está continuando, pelo próprio princípio que você está falando. É princípio dele de que essa evolução vai sempre continuar, de acordo com a pressão que o meio exerce. Então, que autoridade você tem para dizer alguma verdade sobre a totalidade da evolução das espécies, sendo que você é só uma minhoquinha no meio de uma evolução que você não sabe onde vai dar? Se o ser humano evoluir amanhã para uma inteligência mais evoluída e descobrir que tudo isso que você falou está errado? Estão percebendo? A própria teoria dele desmente a si própria. Só que a gente não vê isso. Se a gente não tiver treinado na luz natural que Deus deu para a gente, que é a razão, a gente não vê isso. Uma coisa óbvia. É óbvio isso. Outra coisa, hoje falam muito isso. Você tem que acreditar na ciência, você não pode ser negacionista. Você não pode duvidar da ciência, porque uma coisa só pode ser considerada verdadeira se for científica. Esse negócio de religião aí, a ciência não prova isso. Só o que é científico é verdadeiro. Espera aí, se o cara está dizendo isso e está pressupondo que isso é verdadeiro, quer dizer que isso que ele está dizendo deve ter sido provado pela ciência. O sujeito está dizendo, só é verdadeiro aquilo que a ciência prova. Ao dizer isso, ele está pressupondo que isso é verdadeiro. Então quer dizer que isso tem que ter sido provado pela ciência. A ciência pode provar que só é verdadeiro o que a ciência prova? Não, por uma coisa muito simples. A ciência só pode provar coisas físicas, que você pode botar num laboratório e olhar. A base da ciência não é a experiência? Não tem como ter experiência de um princípio como esse. Só é verdadeiro o que a ciência prova. Espera aí, como é que eu boto isso num laboratório? Não dá. Então, o próprio argumento que o sujeito usa devora-se a si mesmo. É autocontraditório. E é assim que o diabo engana a gente. É assim que ele engana a gente. É uma aparência de verdade que conta com a nossa falta de atenção. Se tivesse um pouquinho de atenção, a gente fala, espera aí, se você está defendendo um princípio tão radical como esse, a primeira coisa que tem que ser é o seguinte, o seu princípio tem que poder ser provado por ele mesmo. Todo conhecimento todo conhecimento se baseia na experiência. Tá, e isso aí que você está dizendo, se baseia em qual experiência? O que você viu para tirar essa conclusão? Estão percebendo que isso é impossível? É impossível que eu veja alguma coisa com os olhos? É impossível que eu veja que todo conhecimento tem que começar pelos sentidos. Eu não posso ver isso, eu posso ver um coelho, uma árvore, o mar, mas eu não posso ver que todo conhecimento tem que começar com os sentidos. Isso é um princípio que eu estou postulando com a minha mente. Só que esse princípio, ao mesmo tempo que ele não começa com os sentidos, ele diz que todo conhecimento só é válido se começar pelos sentidos. Quer dizer, o que o cara está dizendo? O que vale para todos vocês não vale para mim, tá? Ao fazer isso,
com toda essa imagem de tolerância que os relativistas têm, eles estão se colocando no lugar de Deus. Porque ele está dizendo, só eu posso enunciar a verdade. Vocês todos estão proibidos de enunciar a verdade. Só eu posso dizer uma opinião que está além da história. Vocês todos estão condicionados pela história. Só eu posso dizer algo que não é da minha cabeça. Vocês todos só expressam preferências e opiniões subjetivas. É isso que ele está dizendo, sem dizer isso e com aparência de tolerância, de relativismo, etc. É claro que aqui no final, eu queria fazer esse desenvolvimento, falando do Logos divino, das criaturas, do pensamento humano e das palavras primeiro, e aqui eu dei alguns exemplos rápidos disso. Tá? Na aula que vem, a gente vai pegar uma dessas teorias, sei lá, a do Darwin, a do Marx, ou alguma delas, e vamos exemplificar isso de uma maneira mais detalhada. Tá bom? Mais detalhada. Tá? Mas eu espero que tenha dado para entender. Eu fico sempre, eu falei para vocês semana passada, né? Eu fico com a impressão sempre que está muito difícil. Eu sei que está difícil, mas assim, eu não gostaria que tivesse muito difícil ao ponto de não estar dando para entender nada. Mas se estiver dando para entender 70%, tá? E se mais 10 ou 20 poder ser suprido com as aulas online, que vocês podem assistir de novo, ou nas próximas, que a gente vai voltar a falar disso. Como eu disse, isso aqui a princípio é indefinido, então a gente vai estar sempre falando disso. E se vocês também se lembrarem daquilo que eu falei semana passada, a inteligência cresce na medida que a gente vai judiando dela um pouquinho. É igual músculo mesmo. Então, aquilo que a gente entende 100% significa que a gente não precisava ter vindo na aula. A gente já sabia, na verdade. Então, é preciso entrar um pouquinho numa zona obscura para a inteligência ir meditando, etc. Deus, inclusive Deus faz isso nas Escrituras, né? Vocês já leram a Bíblia, sabe como é que você lê o negócio, peraí, o que Cristo está querendo falar com essa parábola aqui que eu não estou entendendo nada? O que ele está querendo dizer? Ele quer que você pense, pô. Por isso que o segundo grau da oração é o quê? A meditação. Ele quer que você bata, aí ele abre. Ele abre, mas primeiro você tem que buscar, pedir, buscar e bater. Aí ele abre. Não é você que vai abrir, é ele. Mas se você não caminhar e não bater, então entendam esse grau de dificuldade que sempre vai ter como o convite para que vocês meditem, pensem nisso e tal. Ao longo das aulas eu vou passar alguma bibliografia também, mas a princípio eu gostaria que vocês ficassem na aula, porque essa coisa mais viva da oralidade aqui é importante. Tá? Acho que se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente tem um tempinho, ou um comentário. Acho que dá tempo ainda, não sei. Sérgio, eu não sei, mas quando a gente entra num conceito de alguma coisa, isso seria a luz mais próxima do que chega perto da essência? Quando a gente conceitua algo, esse é o mais próximo da essência ou já chega a ser a essência propriamente dita? A essência, ela está na coisa. Existem 3 modos de existência para a essência. A essência existe primeiro em Deus, na mente divina. É o arquétipo, o modelo que ele pensou lá no Logos divino sobre a coisa. Tá? Então ela existe em Deus. Depois ela existe na própria coisa. Porque para uma maçã ser uma maçã, a essência de maçã tem que estar ali. Que é o que dá o ser de maçã para ela. Então Deus projeta um reflexo daquele arquétipo na própria matéria, que é o que a gente chama de forma substancial, que dá a essência da coisa. E depois, olhando a maçã, a imagem dela vem para a imaginação, eu faço todo aquele processo nutritivo de abstração, e a essência vem para a minha mente. Conhecer uma coisa é receber a essência daquela coisa sem a matéria. Quando eu conheço uma maçã, a matéria da maçã ficou lá, mas a essência dela não é que saiu de lá e veio para cá, mas ela foi gerada aqui também. Então tem uma essência em Deus, uma imagem dela na maçã e uma imagem mais fraquinha dela em mim. É através dessa imagem fraquinha, tá, que eu percebo a essência da maçã e sei que ela é uma maçã, e posso, inclusive, perceber alguma qualidade divina que pode ser representada pela maçã. Certo?
Então, respondendo sua pergunta, o conceito é um instrumento pelo qual nós enxergamos a essência na coisa. É um instrumento, assim como o olho é um instrumento pelo qual você vê a cor do objeto, o conceito mental, tá, aquilo que você pode definir, é um instrumento pelo qual você vê a essência da coisa. Isso é um processo psicológico muito difícil, mas que Aristóteles, São Tomás, João de São Tomás, explicaram assim de forma muito aguda. Se você quer estudar isso com profundidade, você tem que pegar o comentário de João de São Tomás ao livro De Anima, de Aristóteles. Só que é extremamente difícil, mas não é impossível de você entender. Mas a mente desses caras era muito aguda. E para a gente entender como que uma coisa que está na minha mente pode se referir a um objeto externo, e Aristóteles diz, no momento em que você conceitua algo, esse conceito toca a essência daquele algo, quer dizer, quando eu intelijo na minha mente a essência de uma coisa que está fora da minha mente, a minha mente de algum modo toca a essência daquela coisa, como um tato espiritual, para você entender como que isso se dá, você tem que ter uma capacidade introspectiva muito grande para observar esse movimento acontecendo em você, porque ele acontece em você o dia inteiro. Geralmente a gente não tem essa capacidade abstrativa. A gente começa a pensar nisso e cansa, a mente não vai. Por isso que o pré-requisito para a filosofia é as virtudes, a aquisição das virtudes, a oração. É isso que vai permitir a nossa mente voar cada vez mais alto e atingir níveis de abstração tão elevados quanto aquele atingido pelos grandes filósofos, que no geral eram santos, como São Tomás de Aquino e São João de São Tomás. Hoje eu leio São Tomás, eu até falo, eu consigo entender aí, sei lá, 90%. Mas eu jamais poderia ter essas ideias sozinho. O fato dele ter tido isso, por meditação, é uma coisa assim absurda. É coisa de Deus mesmo, santidade. Uma inteligência muito iluminada pela graça. Mas assim, num certo sentido você está certo. Eu não posso possuir a essência de algo, senão eu seria esse algo. O que eu posso ter é uma imagem conceitual que me dá a experiência intelectual da essência desse algo. E Aristóteles diz, quando você entende alguma coisa, você, num certo sentido, se torna essa coisa. Não materialmente, mas espiritualmente. Está entendendo? Inclusive, isso é um dos princípios pelos quais os pagãos acreditavam em reencarnação. Porque se eu entendo uma coisa, e aquilo que eu entendo, e ao entender alguma coisa, a minha mente, num certo sentido, se torna a essência daquela coisa, quando eu perder o meu corpo, eu vou me tornar, a minha mente vai procurar um corpo que seja similar ao da forma, ao da essência que eu aprendi na minha mente durante a minha vida passada. Percebe? Quando a gente fala de reencarnação, que é um dos problemas que a apologética vai enfrentar, eu vou explicar isso direitinho. Porque a ideia de reencarnação, tal como defendida pelos pagãos, budistas, hindus, egípcios, indígenas, ela tem um fundamento numa percepção do mecanismo da inteligência humana. Ela tem um erro, que é a incompreensão da relação entre alma e corpo. Tá? Mas ela tem um fundamento. Tá? Diferente da reencarnação tal como vista pelos espíritas. Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Uma ou duas aulas só sobre isso. Não sei se eu consegui pelo menos dar um caminho aí. Sim, inclusive é interessante quando a gente pega o próprio São Tomás, que riquíssimo as escrituras que ele fez e deixou para a gente aí. E ele mesmo fala que é algo tão puro, tão essencial que nem ele consegue transcrever nas palavras. Então, é uma certa forma de a gente ter a segurança de que a gente está indo para o absoluto, a gente não conseguir falar com perfeição sobre o absoluto, porque senão seria a gente. O negócio é tão misterioso e tão elevado que o Santo Agostinho dizia, o contato entre a mente humana e a essência das coisas só é possível porque Deus ilumina. São Tomás fala que não é assim. Mas essa é a ideia do Santo Agostinho. Ele fala, Deus ilumina, porque não tem como a inteligência humana captar a essência de uma coisa sem uma luz divina. Por quê? Porque Deus contém a minha inteligência e a essência da coisa. Então ele do alto pode juntar as duas.
Mas daqui de baixo isso é impossível. São Tomás vai tentar mostrar que é possível. Mas eu, particularmente, acho que os dois têm razão e dá para articular os dois ali. Tá? Não, só uma. Me corrija se eu tiver pensado errado. O pensamento de Deus gerou toda a criatura. Mais do que isso, o pensamento de Deus sustenta o ser criado. Cada um de nós foi pensado individualmente, o ser humano. Continua sendo pensado. Se hipoteticamente imaginássemos que Deus, em algum momento, deixasse de existir, viraríamos pó imediatamente. Igual aqueles filmes maquiavélicos que as criaturas do mal, criadas por aquele ser maligno, e aí ele destrói o ser maligno, as criaturas todas deixam de existir. É isso? Sim, é isso. Deus não somente nos pensou e nos falou, né? Porque quando Deus não simplesmente pensou as criaturas, Ele pronunciou. A palavra de Deus gera a coisa. Você vê que no nosso caso é muito distante disso. A minha palavra, quando eu falo carro, como diz Sócrates, quando eu falo carroça, a carroça não sai pela minha boca. Mas quando Deus fala carroça, a carroça sai pela boca dele. Mas falar e boca aqui são metafóricos. Deus não somente cria as coisas, como Ele sustenta elas nos seres. Então Deus está pensando em cada uma das criaturas individualmente, em todos os seus mínimos detalhes, que são infinitos, porque nós não conseguimos compreender nem um mosquito o tempo todo. Se Ele para de pensar, essa coisa deixa de existir. E Ele pode, São Tomás diz, Ele pode fazer isso. Deus pode tirar uma coisa da existência imediatamente? Ele pode. Mas não é conveniente com a sabedoria dele, com o projeto que ele estabeleceu. Tá? Mas no juízo final, quando vai haver aí a conflagração de todas as coisas, né, o fogo vai queimar tudo, algo dessa natureza vai acontecer. Mas ainda assim não vai ser porque Deus parou de pensar nas coisas, mas porque Ele pensou outras coisas para esse momento. Por exemplo, o fogo devorador que vai queimar tudo. Inclusive os seres humanos que estiverem aqui naquele momento. E que serão os bons ressuscitados imediatamente. Quer dizer, os bons e os maus, né? Mas os maus vão... E os bons vão subir. Mas é isso, ele está pensando o tempo todo. Se ele parar, acaba. Se ele parar, acaba. Tem uma questão na Suma Teológica sobre isso. São Tomás vai dizer, Deus poderia fazer isso. Ele pode parar de pensar num anjo e o anjo parar de existir, mas ele não faz. Por quê? Porque ele concebeu o anjo como uma alma imortal, como um ser imortal. Então seria contrariar a própria concepção que ele fez. Contrariar a sabedoria dele. Então não é conveniente que ele faça isso. Então assim, ele não vai parar de pensar em você. Porque ao te conceber, ele te concebeu como uma alma imortal. Ele poderia acabar com o sofrimento de uma alma do inferno. Na hora, parou de pensar nela, parou de existir. Mas ele concebeu ela como imortal. Então ele não vai contrariar a sabedoria dele próprio. Mais ou menos assim, de memória aqui, o que eu me lembro. Mas é exatamente isso. Professor, sobre essa questão... Vou encerrar. É muito interessante de que dessa imagem, tipo assim, Deus é inteligente, e por ser inteligente ele precisa, tipo assim, a inteligência ela atua nas coisas, não é isso? Você pode falar um pouquinho mais alto? Então, melhorou? Então, o senhor explicou, deixa eu ver se eu entendi, que Deus... Ele tem a inteligência, certo? Ele é um ser, não sei se ele é um ser, né? Deus é inteligente. Sim. E essa inteligência atua, tipo assim, ela é exercida nas coisas. E na eternidade, certo? Ele gerou essa imagem. O verbo divino, sim. Que é o verbo divino. Por isso que diz que Jesus não tem começo nem fim. Mas a minha pergunta é a seguinte. Está escrito que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E esse seria Jesus, certo? Essa imagem de Deus. Sim. Jesus é a imagem de Deus.
começa a se manifesta na história de forma encarnada a partir de um determinado tempo. Sim. Mas a pergunta que assim, na verdade, não sei se é a pergunta. É isso mesmo? Sim. Até onde eu entendi, sim. O áudio está um pouquinho ruim, mas pelo que eu entendi, sim. Entendi. O verbo divino foi gerado ele foi gerado eternamente. Ele é gerado eternamente, a gente pode dizer assim. Mas historicamente, ele assumiu a natureza humana, um corpo e uma alma humana, num determinado momento. Entendi. Tá? Mas a pessoa que estava ali é o próprio verbo que existe desde toda a eternidade. Sim. Por isso Cristo disse, se eu não me engano, ontem, no Evangelho, antes que Abraão existisse, eu sou. É. Quer dizer, historicamente, Cristo veio depois de Abraão. Mas ele A já natureza existia humana. desde a eternidade. Mas a pessoa, que é aquilo pelo que Cristo disse, eu, existia desde toda a eternidade. Entendi. Mas é isso mesmo. Aí, dentro da sequência do que o senhor explicou, de que Deus, ele, dentro dessa imagem que é plena, né, que é completa, ele pode focar em pedaços, e esses pedaços são as coisas. Isso é uma maneira de dizer. Sim. É uma maneira de dizer. Só que tudo isso foi gerado na eternidade, certo? Seguindo essa lógica. Sim, tudo isso está dentro do verbo divino desde toda a eternidade. Por isso que ele diz, eu vos conheço desde toda a eternidade. Sim. Ele diz para os homens isso. Então, depois quando o senhor explica, até a pergunta do irmão aqui, que Deus sustenta todas as coisas nesse pensamento. Mas ele sustenta nessa eternidade, não é isso? Sim, mas Porque também aqui. Porque a eternidade não tem antes Porque depois e de pensar, ele fala. Ele tem um ato criador. Ele Sim. cria você aqui. Mas não é uma outra dimensão? Oi? Não é a dimensão... Não é uma outra dimensão Numa outra dimensão, na dimensão que física. Deus engloba. Deus? Deus é maior do que essa Ele dimensão engloba temporal. tudo isso. E tudo isso está ocorrendo dentro dele de algum modo. Sim. Mas de certa metaforicamente. forma, na eternidade, não desacontece. Então, ele, por exemplo, não pode aniquilar nada do que ele gerou na eternidade. Sim, sim. Então, não por pode. isso- Até então, porque por na eternidade, no consequência- fundo, só existe ele. Então, por Você, na eternidade, enquanto arquétipo que Deus pensou, tá? Nada mais é do que o verbo divino olhado de um jeitinho ali. E, por exemplo, aí, a alma, a nossa alma, que também é imortal, Imortal. mas não é eterna, Não é eterno. porque ela exige que ela um ponto de partida, Sim, ele criou. Um dia ela não existiu, um dia ele criou ela. mas ela não pode ser aniquilada. Não pode ser aniquilada porque ele a criou como imortal. Assim como, pelo menos, o conceito o arquétipo de todas as coisas. Não, o arquétipo ele não criou. Ele pensou, né? O arquétipo é ele mesmo, visto de um jeito. Sim. Mas ele gerou. Não é nem que ele gerou, ele pensou. Porque gerar... Ele inteligiu, ele viu isso Sim, lá dentro. Porque gerar a gente compreende dentro de um tempo, né? Não, porque gerar em Deus é só o verbo divino que é gerado. Entendi. As imagens, os arquétipos são pensados ali dentro do objeto gerado, que é o Logos divino. A gente vai ter uma aula especial sobre a Santíssima Trindade, que também é Entendi. um dos objetos que a gente vai ter que defender. A gente vai detalhar isso com mais sobre a Santíssima Trindade e sobre a criação. Entendi. Então a gente vai detalhar essas coisas. Na verdade eu estendi um pouco mais realmente. E a gente continua ali fora rapidinho.